Olá, você que está conosco. Hoje a conversa é rapidíssima, porque daqui a pouquinho a professora Geise vem com muito ânimo trazendo a boa história. Bem-vindos ao Projeto Eureka, é o Eureka com vocês falando sobre a história. Vale a pena, bom trabalho e engrandeça o seu íntimo com a história viva. Olá, hoje a nossa aula de História será sobre o período medieval. Este período medieval começou no século V, o século da queda do Império Romano do Ocidente, e vai se estender até o século XV, período em que ocorre a queda do Império Romano do Oriente. Este período, que é bastante longo, ele foi recheado de momentos históricos bastante diferentes, tanto na parte oriental quanto na parte ocidental do ex-mundo romano. A primeira coisa a lembrarmos sobre o período medieval é que este medievo europeu foi pautado por uma feudalização da Roma ocidental, ou seja, aonde antes tínhamos o mundo romano ocidental, agora temos uma sociedade formada por vários reinos bárbaros diferentes e que promoveram a ruralização da economia e da sociedade europeia neste período. O feudalismo foi um modo de produção existente ao longo da chamada Alta Idade Média. O feudalismo é um modo de produção econômico, político e social que predominou em algumas partes da Europa Ocidental entre os séculos V até o século X. Este feudalismo não aconteceu ao mesmo tempo, ele não foi igual em todas as partes da Europa Ocidental. Por feudalismo, nós entendemos este modo de produção que foi caracterizado por uma política descentralizada, mas lembre-se, no período feudal existe um rei, este rei tem poder de direito, mas ele não possui o poder de fato. Por quê? Porque o poder de fato está nas mãos da nobreza feudal, que é aquela classe proprietária de terras. Portanto, no feudalismo, a política é descentralizada do poder real, centralizada nas mãos da nobreza feudal. Portanto, nós vamos ter um poder político particularizado nas mãos dessa nobreza. Além desta política descentralizada das mãos do rei, durante o modo de produção feudal, a economia vai ser basicamente agrária e autossuficiente. Economia esta, característica esta, que o mundo ocidental herdou da invasão dos povos germânicos. Esta economia agrária e de subsistência vai caracterizar boa parte da Europa Ocidental. Mas lembre-se, a economia é agrária, ela é de subsistência, mas ainda existe uma pequena parcela de comércio, ainda nós vamos ter uma pequena circulação monetária por todo este período. Portanto, é falso qualquer questão de vestibular que diga que durante o feudalismo houve o fim da atividade comercial, houve o fim da atividade monetária. Isto é falso. Nós vamos ter um declínio dessas duas atividades, com a preponderância da atividade agrária autossuficiente. No plano social, o feudalismo caracterizou-se por ser uma sociedade rigidamente hierarquizada, ou seja, uma sociedade dividida em 3 ordens. Quais são essas 3 ordens que compõem esta hierarquia social do medievo europeu? A primeira ordem, nós dizemos que é a igreja, ou seja, o clero. A igreja é detentora do poder espiritual, porque ela mantém uma mentalidade teocêntrica, e ela é detentora também do poder temporal. O que é o poder temporal? É aquele poder proveniente das riquezas materiais. Não podemos esquecer, a igreja também é uma senhora feudal. Portanto, a primeira parte desta ordem social existente no feudalismo está a igreja, o clero. Alguns vestibulares se referem ao clero como aqueles que rezam ou os oradores durante a Idade Média. A segunda parte desta hierarquia social, nós vamos ter a nobreza feudal,
que nós chamamos de nobreza feudal laica. Quem é a nobreza feudal laica? É aquele proprietário de terras que não possui cargos dentro da igreja. Este senhor feudal vai compor esta ordem social e nós vamos chamá-los de os que guerreiam. Alguns vestibulares, aqui no Paraná, se referem ao senhor feudal como os belatores, aqueles que têm sua vida dedicada à atividade bélica, às guerras. A terceira composição desta ordem social nós vamos chamar de servos, que é aquele antigo plebeu, que é aquele antigo escravo do mundo romano, que com a sua fixação no campo foi se tornando um servo através do pagamento de várias obrigações feudais. Quais são essas obrigações? A talha, a corveia, a banalidade, a prestação, a mão morta. Ele também está ligado ao pagamento de impostos, mas possui uma liberdade maior do que o servo. Este vilão normalmente mora naquelas vilas que ficam ao redor do sistema feudal, da grande propriedade. Nesses estamentos feudais, nestas ordens feudais, então nós vamos ter a primeira ordem, que é o clero, que são os oradores. Na segunda ordem, a nobreza, que são aqueles que guerreiam. Na terceira ordem, nós vamos ter o servo, que é aquele que só trabalha e sustenta toda esta economia feudal. E podemos ter também o vilão, que é um homem mais ou menos livre e que muitas vezes depende de um senhor feudal e, portanto, também está sujeito ao pagamento de impostos. Toda a sociedade feudal, toda esta ruralização, ela começou no século V, da formação aí das características de dois povos. Quais são esses povos? Os romanos e os germanos. Nós dizemos que toda a sociedade feudal surgiu da combinação de elementos romanos com os elementos germanos. Quais os elementos germanos que compuseram a formação do modo de produção feudal? O principal elemento germano foi o comitatus e o benefício. O comitatus e o benefício eram instituições germânicas que geravam uma dependência entre proprietários de terras e entre cavaleiros e os seus chefes militares. Deste comitatus e desse benefício, nós vamos ter aí a principal característica da sociedade feudal, que vão ser aquelas relações de sucerania e vassalagem. Alguns vestibulares não usam o termo sucerania e vassalagem. Alguns vestibulares utilizam o termo a relação feudo-vassálica. Então, as relações feudo-vassálicas significam a mesma coisa que relação de sucerania e vassalagem, ou seja, a troca de favores entre proprietários de terras. Mas lembre, as relações de sucerania e vassalagem são relações que ocorrem na horizontal. Por quê? Porque são relações apenas entre proprietários de terra. É uma relação que pode ocorrer entre a ordem da igreja e a ordem do senhor feudal. Ela nunca ocorre na vertical. Relembrando então, as relações feudo-vassálicas são as bases da sociedade feudal, porque elas caracterizam a sociedade como um todo e justificam o porquê desta servidão. A própria igreja, que é uma senhora feudal, justifica o poder da servidão porque ela precisa da mão de obra do servo. Havia um bispo na Idade Média que dizia assim: Deus quis que entre os homens uns nascessem servos e outros nascessem senhores, de modo que o senhor obedece a Deus e o servo obedece a seu senhor. Com esta frase, então, a igreja, que é detentora deste poder ideológico durante a Idade Média, ela justifica e mantém a servidão, da qual ela também se sustenta. Falando nesta Idade Média, vamos lembrar o seguinte, que além do feudalismo, a Idade Média também é pontuada por outros fatos ao longo desses 1000 anos. Um desses fatos vai ser a formação de um reino bárbaro de relativa duração ao longo da Idade Média. Este reino bárbaro durou do século V ao século IX e ocorreu no espaço da Europa Ocidental, aonde hoje é uma parte da França. Este reino bárbaro nós vamos chamar de Reino dos Francos ou Império Carolíngio. Este Império Carolíngio
ou Reino dos Francos, ele vai começar com uma dinastia, a chamada dinastia Merovingia, e a partir daí, desta dinastia Merovingia, é que vai haver a transição para uma outra dinastia, a chamada dinastia Carolíngia. Por que que houve essa transição? Porque os últimos reis da dinastia Merovingia não possuíam o poder de fato, não se interessavam pelo governo. E aí, este poder político de fato, dentro do Reino dos Francos, da dinastia Merovingia, era comandada por um membro do governo chamado mordomo do paço. No século VII e no século VIII, o principal mordomo do paço foi um membro da dinastia carolíngia, chamado Carlos Martel. O Carlos Martel foi importante porque no ano de 732 ele impediu a invasão dos árabes dentro do Império Carolíngio através de uma batalha chamada Batalha Poitiers. Então, só revisando, nos vestibulares, falando sobre o Império Carolíngio, nós vamos sempre lembrar do Carlos Martel e a Batalha do Poitiers. Nós continuamos daqui a pouco, após o intervalo.